Olá, turma. Professor Felipe aqui, iniciando mais uma aula de educação física. Esse é o nosso sexto encontro, certo? Na aula de hoje teremos como tema, vamos relembrar um pouco sobre os jogos, né? Vamos falar também a respeito das lutas e esportes nos diferentes espaços sociais. É, Nessa aula a gente tem como objetivo, né, definir o que é jogo e espaço social, né? Na verdade, a gente vai recapitular o que é jogo, né? E vamos conhecer os jogos esportivos e refletir sobre a sua prática em ambiente escolar. E refletir sobre o impacto dos jogos e dos esportes na vida e no cotidiano dos seres humanos. Então, na aula passada a gente falou a respeito dos jogos, né? Vimos aí diversas maneiras de jogar, diversas manifestações do jogo no cotidiano do ser humano. Então, definindo o jogo, de acordo com o coletivo de autores, o jogo é uma invenção do homem, um ato em que suas intencionalidades e curiosidades resultam num processo criativo para modificar imaginariamente a realidade e o presente. Quando a gente fala de jogo e espaço social, dentro de um espaço social, o que é esse espaço social? O espaço social é aquele que é percebido entre os indivíduos que participam de um coletivo. É de natureza imaterial e refere-se aos vínculos que traçam as relações entre os indivíduos e a sociedade. Ok? Então a gente tem dois exemplos aí em uma peça teatral onde ocorre, né, uma relação entre os participantes e na outra imagem a gente tem um jogo de basquete. Então vamos ver aqui os jogos no espaço educativo. Jogos educativos, para além da parte lúdica, os videogames educacionais facilitam e estimulam a aprendizagem através da interação. Incitam a resolução dos problemas propostos, permitindo ao utilizador raciocinar e estimular suas capacidades cognitivas e literárias, assim como desenvolver a coordenação motora e reflexiva. Vamos ver aqui as curiosidades sobre os jogos no espaço educativo. Jogos educativos são aqueles que estimulam e favorecem o aprendizado de crianças e adultos através de um processo de socialização que contribui para a formação de sua personalidade. Os jogos, como um instrumento pedagógico, precisam se integrar às finalidades gerais da educação, como o desenvolvimento das individualidades, a formação para a cidadania e a orientação para a prática social. Então, quais são os objetivos dos jogos educativos? Os jogos educativos visam a estimular o impulso natural da criança ou do adulto de aprender. Para isso, eles mobilizam esquemas mentais, estimulam o pensamento, a ordenação de tempo e de espaço, ao mesmo tempo em que abrange dimensões de personalidade, como a afetiva, a social, a motora e a cognitiva. Então, favorecem a aquisição de condutas cognitivas e o desenvolvimento de habilidades como coordenação, destreza, rapidez, força e concentração. Então, aqui a gente vai ver os principais jogos, né? As principais atividades envolvidas no espaço escolar. A preferência, né, pelos estudantes, que é o futebol ou futsal, o handball e o voleibol. O voleibol é uma modalidade esportiva fundamental para o desenvolvimento da criança e de adolescentes, pois explora diversos movimentos corporais dos alunos que, por sua vez, poderão imaginar e criar variados movimentos. O voleibol se trata, portanto, de um meio de socialização entre meninos e meninas que poderão vivenciar tal prática juntos. O handball. O handball é um esporte coletivo e pode ser uma prática de grande importância para o desenvolvimento biopsicossocial de seus praticantes. A importância do handball na escola. Vamos ver aqui. O handball contribui de forma efetiva nas capacidades coordenativas dos seus praticantes, tais como a percepção e conhecimento do seu próprio corpo e a percepção e estruturação espacial. Ocasiona a aquisição das habilidades fundamentais no processo de socialização da criança, assim como o desenvolvimento das capacidades motoras. Então vamos ver aqui uma curiosidade do handball.
Outro fator de destaque é o fato de que o handball, sendo um jogo, é de grande ajuda no desenvolvimento de tomada de decisões e no exercício do cumprimento de regras, bem como na caracterização das noções de espaço de jogo. Então, proporciona o desenvolvimento das habilidades de locomoção e de manipulação, além do estímulo do padrão inicial e elementar. E entramos aqui no futebol, né? O futebol de rua, a pelada, o futsal, né? Que é muito praticado, né? Em todo o mundo. O futebol de rua é um esporte coletivo que realça a importância de cada um no todo, respeitando o conceito do jogo limpo ou fair play. O futebol não tem fronteiras geográficas, raciais, físicas ou quaisquer outras, sendo um unificador de energias, o elo entre os povos e as diferentes classes sociais. Então, vimos aí, né, como os esportes se manifestam, né, em diferentes espaços e vamos entrar agora um pouco, né, no esporte de combate ou na luta, né, dentro do ambiente escolar. E a gente tem aqui uma luta brasileira que tem grande destaque nas escolas, grande destaque aí em todo o território nacional, que é capoeira. A capoeira na escola, ela não pode se resumir apenas ao treinamento. O objetivo maior é fazer com que os alunos vivenciem essa manifestação cultural afro-brasileira de uma forma crítica, levantando questões sobre a trajetória do negro no Brasil, desde os tempos da escravidão até os dias de hoje. Então, é preciso resgatar as histórias esquecidas e destacar alguns heróis que não viraram monumentos. E aqui a gente vai ter um vídeo que fala um pouco a respeito da história, né, da capoeira aqui no Brasil. Então prestem bastante atenção. Vou soltá-lo em instantes. Mas afinal de contas, o que seria a capoeira? Uma dança? Uma luta? Um jogo? E será que ela realmente mata um? Bora saber mais sobre essa história agora! Olá, seja bem-vindo! Esse é o Dentro do Esporte. Nesse vídeo venho trazer para vocês a história completa da capoeira, suas origens e curiosidades. Então, se você é apaixonado por essa arte marcial tipicamente brasileira, já vai logo deixando aquele like maroto e se inscrevendo no canal e ativando as notificações também. Bom, sem mais delongas, vamos ao vídeo! Para sabermos a origem da capoeira, temos que levar em conta que ela está intimamente ligada à origem dos negros no Brasil, e a sua história teve início no século XVI, na época que o Brasil ainda era colônia de Portugal. Quando os europeus chegaram aqui, tentaram escravizar os índios para poder explorar a terra. Só que essa ideia não deu muito certo, pois os índios não aceitavam ser tratados como escravos. Foi então que os colonizadores buscaram outros povos para serem escravizados. E para isso, buscaram os negros da África. Esses negros eram postos nos porões dos navios e levados de sua terra natal. Esse navio ficou conhecido como navio negreiro. A mão de obra escrava africana foi muito utilizada no Brasil, principalmente nos engenhos brasileiros, que eram fazendas produtoras de açúcar. Muitos desses escravos vinham da região de Angola, que também era colônia de Portugal. Ao chegar ao Brasil, os africanos escravizados viram a necessidade de desenvolver formas de proteção contra a violência e opressão dos colonizadores brasileiros, pois eles eram constantemente alvos de violência e castigo dos senhores de engenho, principalmente quando fugiam da fazenda, pois eram perseguidos pelos capitães do mato de maneira violenta. Como os escravos não possuíam armas para se defender dos inimigos, eles começaram a desenvolver uma arte marcial que utilizava apenas o corpo. Aproveitaram como base as suas manifestações culturais trazidas da África, como suas danças, cantigas, movimentos,
Assim, os negros criaram e praticaram a luta, um ato de autodefesa e de libertação. Por esse motivo, os senhores de engenho passaram a proibir qualquer tipo de luta. Por isso, os escravos começaram a usar o ritmo e os movimentos das suas danças africanas, adaptando a um tipo de luta. E é assim que surge a capoeira, uma arte marcial disfarçada de dança. A capoeira foi um instrumento muito importante da resistência cultural e física dos escravos brasileiros. E as suas práticas ocorriam em um terreiro próximo das fazendas, que era um galpão onde os escravos dormiam. Muitas vezes, as lutas ocorriam em campos cercados por arbustos, chamados capoeira ou capoeirão, do nome desse lugar que surgiu o nome da luta, e se torna capoeira. E por falar em luta, galera, no canal temos um vídeo atualizado que conta a história por trás da origem da luta, onde revelamos a diferença entre lutas e artes marciais. Deixarei o link do vídeo na descrição, então já aproveita lá e confere. Voltando ao assunto do vídeo, agora iremos falar sobre a proibição da capoeira. Como foi uma arte marcial criada por negros escravizados, é fácil entender que a capoeira era fortemente perseguida. Em 1890, a capoeira foi considerada fora da lei pelo artigo 402 do Código Penal da República. E o artigo trazia a penalidade de 2 a 6 meses de prisão a quem ousasse praticar capoeira. Até os anos de 1930, a prática da capoeira ficou proibida no Brasil, tanto que os policiais da época recebiam instruções para prender os capoeiristas que praticavam essa luta. Então, em 1930, um importante capoeirista brasileiro, Mestre Bimba, apresentou a luta para o então presidente Getúlio Vargas. O presidente gostou tanto dessa arte que retira a proibição e transforma a capoeira em um esporte nacional brasileiro. Como a capoeira se difundiu por todo o país, diferentes estilos foram criados. Nesse vídeo falarei dos 2 estilos mais conhecidos atualmente, que é a capoeira regional e a capoeira de Angola. A capoeira de Angola tem seu nome vindo do Porto de Angola, principal ponto de embarque dos escravos africanos. É um estilo mais lento, com movimentos praticados mais próximos ao solo, muito sutilmente. O mestre mais famoso, criador da capoeira de Angola, é Vicente Ferreira Pastinha, conhecido como Mestre Pastinha, que nasceu no dia 5 de abril de 1889, na cidade de Salvador. Já a capoeira regional é um estilo de luta que originalmente, chamado de luta regional baiana, surgiu de uma antiga luta existente na Bahia chamada boutique, da capoeira e demais golpes criados para o novo estilo, que recebe o nome de capoeira regional. Diferente da capoeira de Angola, é um jogo mais rápido, cheio de fundamentos próprios e ordem de aprendizado, que recebeu o nome de sequência de ensino ou então sequência de bingo. O mestre mais famoso e criador da capoeira regional é Manuel dos Reis Machado, conhecido como Mestre Bimba. Ele nasceu dia 22 de novembro de 1900, em Salvador, na Bahia. É importante lembrar que cada estilo e escola de capoeira possui um método diferente de graduação dos seus participantes. Corda, cordel e outros métodos classificam o nível que os capoeiristas se encontram. O jogo da capoeira é realizado em roda. 2 parceiros executam movimentos de ataque, defesa e esquiva. Eles simulam uma luta. Para jogar capoeira é preciso habilidade e força, além de integração e respeito entre os participantes. A ginga é um movimento ritmado que mantém o corpo relaxado e o centro de gravidade em constante deslocamento.
A partir do gingado, surgem outros movimentos de ataque e contra-ataque, e os jogadores nunca estão parados, tornando o movimento muito bonito aos olhos de quem observa o jogo. Os movimentos mais conhecidos da capoeira são o AU, o martelo, a armada, a meia-lua de frente, a meia-lua de compasso, a queixadas e muitos outros movimentos. É importante lembrar que os nomes de alguns movimentos podem variar de acordo com cada grupo de capoeira. Um fato que diferencia a capoeira de outras lutas é o fato de que a capoeira é acompanhada por uma música. É a música que decide o ritmo e o estilo do jogo. Assim, os capoeiristas se alinham na roda, batendo palma enquanto cantam para os dois praticantes jogarem. Como já falamos no início do vídeo, a capoeira mistura a luta com a música e a dança. Por isso, falaremos agora sobre os instrumentos da capoeira. Os principais são o berimbau, pandeiro, o reco-reco, o agogô, o atabaque e o cachixi. O berimbau é um instrumento feito de uma verga de madeira, arame de aço e a cabaça. O pandeiro é um instrumento de percussão e na capoeira é utilizado mais o de couro fino, por causa do seu som e das velhas tradições também. O reco-reco é um instrumento primitivo feito de gomo de bambu, sulcos transversais sobre o qual se passa uma haste de metal. O agogô é um instrumento de percussão feito de ferro. O atabaque é feito de couro e é utilizado em cerimônias afro-brasileiras. O cachixi é um pequeno chocalho feito de palha traçado com a cabeça da cabaça e cordas, cortadas em formato circular. Normalmente ele é tocado pela mão que segura as baquetas enquanto se toca o berimbau. Em relação ao reconhecimento da luta, em 26 de novembro de 2014, a Unesco declarou a capoeira como Patrimônio Imaterial da Humanidade. E o dia 3 de agosto é reconhecido como o Dia do Capoeirista. E se você está vendo esse vídeo por causa do professor de Educação Física, já deixa o nome da sua escola e o estado que você mora, para a gente poder ver qual escola vai ter o maior número de acessos. E aproveite também para sugerir novos temas para estarmos trazendo para o canal. Pessoal, esse foi o vídeo de hoje e estou passando novamente para te lembrar de deixar o seu like e se inscrever no canal, pois criamos o canal agora e precisamos da sua inscrição para continuar crescendo cada vez mais. Então já dá aquela moral e se inscreve no canal. E se você já é inscrito, obrigado de coração, pois são vocês que fazem essa máquina girar. Pessoal, até a próxima! Então, gente, é isso. A gente pôde ver aí, né, a riqueza que tem a capoeira, né, para o povo brasileiro, para a cultura do movimento, né? Então, vimos que ela pode se manifestar em vários ambientes, né, sociais, em vários espaços sociais. E é um esporte que está ligado, né, à cultura, né, a muita coisa dos nossos antepassados. Então, vamos adiante e agora falar um pouco sobre o jogo no espaço recreativo. O que é? São jogos que têm por objetivo recriar ou distrair as crianças através de atividades de integração que também desenvolvam os conteúdos de formação cognitiva, motora e de lazer, né? Então, os benefícios dos jogos recreativos. Então, melhora a coordenação motora global, contribuem para a formação integral da criança e do jovem, são ativadores de interesse dos alunos por brincadeiras diversas, possibilitam leveza aos movimentos e facilitam a desinibição, permitindo à criança se integrar ao meio em que vive.
e são motivadores dos interesses dos alunos por brincadeiras, jogos imitativos e cantados, entre outros. Então, os principais tipos de jogos recreativos são o vôlei recreativo, a queimada invertida, o futsal recreativo, o pega-pega, basquete recreativo, né? O vôlei recreativo é uma modalidade de jogo adaptada para ser vivenciada com duas equipes. Pega-pega é uma brincadeira infantil muito conhecida. Pode ser jogada com um número limitado de jogadores e possui inúmeras variantes. O jogo consiste em dois tipos de jogadores, os pegadores e os que devem evitar ser apanhados. Cada variante do jogo possui uma forma diferente de se estabelecer como os demais serão pegos. Em geral, por meio de um toque. Quem for tocado automaticamente vira pegador dependendo do modo da brincadeira. Queimada invertida é dividida a turma em dois times e um time em cada lado da quadra, e é escolhido um lado para cada equipe. Começa o jogo e quando o aluno é queimado, ele passa para outra equipe. Vence a equipe que conseguir ficar com mais alunos em seu time. Então, futsal recreativo, formado por duas equipes com 5 alunos cada aluno com um cabo de vassoura de 1 metro. O objetivo do jogo é fazer gol no time adversário empurrando a bola com um bastão. Então não é permitido entrar na área uma vez que não existe goleiro. Se o cabo de vassoura toca no adversário, é falta. O basquete recreativo é formado por dois ou mais times. O jogo se passa na quadra de basquete. O objetivo é fazer a bola passar por 10 alunos. Quando isso acontece, o time marca o ponto. O professor deve explicar os tipos de passe dos alunos. Peito, picado, sobre a cabeça e de ombro. E os fazer utilizar os passes. Não é permitido tocar no aluno que está com a bola e nem na bola. O aluno que está com a bola pode segurá-la em suas mãos por até 5 segundos, porém não pode andar e nem bater a bola. Se algum desses itens for violado, será marcada e cobrada uma falta. E vamos falar agora dos jogos no ambiente competitivo. No ambiente competitivo, bem administrado, também estão presentes a necessidade do respeito, né, da superação de limites e a amizade. Os jogos competitivos têm por finalidade papel educacional, quando nos ensinam a lidar com a competitividade existente dentro de nós. Compreender a competição e as emoções relacionadas a ela no ambiente assistido, no espaço da aprendizagem, é uma oportunidade para que as crianças passem a lidar com a realidade do mundo competitivo de maneira mais serena e equilibrada. A competição pode gerar diversos conflitos e emoções desagradáveis. Pode levar à comparação, à frustração, ao sentimento de vitória ou de derrota, à exclusão e as situações de aula, quando bem encaminhadas, podem contribuir para ajustar a percepção desses momentos à sua verdadeira dimensão íntima, visando o equilíbrio. Então, principais jogos competitivos: temos o cabo de guerra, briga de galo, as estafetas e as corridas. O cabo de guerra, onde formam-se duas equipes, o professor marca o meio da corda com o lenço e risca o chão. Podem utilizar cones para que ambas as equipes mantenham a mesma distância do centro da corda. Ao sinal do professor, as equipes deverão puxar a corda para o seu lado. Então, marca o ponto quem conseguir fazer o lenço da corda chegar ao espaço riscado no chão ou ao cone do seu lado. Então, uma variação é que se pode também realizar o cabo de guerra humano, sem corda, com dois participantes se segurando pelas mãos e os demais puxando, segurando pela cintura. Galo de briga, né, que são os alunos são organizados em duplas, um de frente para o outro de cócoras, sem colocar os joelhos no chão e de mãos dadas. Ao sinal do professor, os alunos devem fazer força e ter equilíbrio para derrubar o oponente ou fazer com que o mesmo coloque os joelhos no chão. Muito utilizado na iniciação do judô. Então, o professor pode fazer essa atividade por pontuação ou por tempo. O professor marca 2 minutos e ao final desse tempo vence quem fizer mais pontos. Pode-se jogar como eliminatórias também até sair o campeão.
as estafetas, onde formam grupos, né, com quantidade igual de competidores e pode-se fazer uma corrida, passar a bola por cima, por baixo, ou seja, existem várias adaptações. Ganha o grupo que realizar primeiro a tarefa. E as corridas, né, que são realizar eliminatórias com corridas normais, corridas adaptadas, corrida do caranguejo, corrida da aranha, corrida do saco, corrida em dupla, corrida do saci e muito mais. O professor, né, vai utilizar aí da sua criatividade. E aqui a gente traz uma problematização. A gente viu muitos jogos e desses jogos se desenvolveram esportes, né, como foi falado um pouco na aula anterior. E esse esporte a gente pode dividi-lo em esporte moderno e contemporâneo. Então, como é que se caracteriza o esporte moderno e como é que se caracteriza o esporte contemporâneo? Os esportes, né, eles fazem parte do cotidiano de muitas pessoas e atualmente são vistos como muita importância, não apenas para a manutenção da saúde física e mental, mas também como mecanismo de inclusão social. Para entender melhor, né, como chegamos ao modelo de práticas desportivas que temos hoje, é necessário conhecer a história dos esportes através dos tempos. A história do esporte ela pode ser dividida em três períodos, né? No esporte antigo, é o período que abrange desde o início das práticas desportivas até a primeira metade do século XIX. O esporte moderno, que tem um intervalo de tempo que compreende desde 1820 até 1980. E o esporte contemporâneo, que é o período que transcorre desde 1980 em diante, ou seja, até o momento atual. Então, com essa evolução do esporte, houve a profissionalização, a especularização, a mercantilização, né, o rendimento máximo dos praticantes, dos seus atletas, a comparação e até as seleções, né, de diversas práticas esportivas. Aqui a gente tem imagens, né, dos esportes nos dias atuais. Temos o vôlei, né, que é um esporte coletivo, a natação, o tênis, o MMA, né? Então, o esporte, como foi falado anteriormente, tem três períodos. E aqui nós vamos entrar no esporte na antiguidade clássica, né? Onde as práticas esportivas não se pareciam com o que as que conhecemos hoje. Em razão disso, eram conceituadas como práticas pré-esportivas. Algumas eram úteis para a sobrevivência do homem, como a corrida e a caça, e outras eram mais uma preparação para as guerras, como a esgrima e as lutas. Então, os esportes tiveram suas origens em atividades não organizadas, mas de fundamental importância para a manutenção da vida. Com o desenvolvimento humano, muitas dessas práticas pré-esportivas, oriundas do esporte antigo, desapareceram com o passar do tempo e outras foram se tornando, né, se transformando nos esportes que conhecemos hoje. Então, os esportes podem ser classificados como autóctonos e tradicionais, de acordo com a interferência ou não de outras culturas além da que deu origem a esse esporte. Os esportes autóctonos podem ser considerados esportes puros, isto é, esportes que continuaram a ser praticados ao longo do tempo sem receber influências de outras culturas. Quando os esportes autóctonos permaneceram como prática, mas com modificações de outras culturas, geralmente de nações colonizadoras, passam a ser chamados de esportes ou jogos tradicionais. A Grécia Antiga é vista como o berço dos esportes e os jogos gregos, né, são considerados como as primeiras manifestações esportivas. Eram festas populares religiosas, verdadeiras cerimônias pan-helênicas, cujos participantes eram as cidades gregas. Existiram diversos jogos gregos. Os registros históricos mencionam como os principais os jogos fúnebres, né, os jogos píticos, os jogos istímicos, as panateneias e
principalmente os Jogos Olímpicos da Antiguidade. Os Jogos Olímpicos da Antiguidade são tidos como a principal manifestação esportiva de toda a era antiga. Esses eventos eram celebrados na cidade de Olímpia, na localidade de Élida, em um bosque sagrado chamado Altins, em homenagem a Zeus Orquios. Desde essa época, os jogos já eram realizados a cada 4 anos. Esses jogos eram anunciados pelos arautos que proclamavam um período onde as guerras estavam proibidas e eram organizados e desenvolvidos por sacerdotes denominados helenoises. Então, as principais provas eram as corridas de estádio, a corrida do duplo estádio, a corrida de fundo, a luta, o pentatlo, corrida das quadrigas, o pancrácio, corrida de cavalos montados, corrida com armas e a corrida de bigas, o pugilato e entre outras. Então a gente pode observar que na civilização romana os esportes tiveram um caráter mais voltado para o combate e na Idade Média os torneios desportivos, ainda que escassos, eram mais agressivos. Práticas esportivas passaram a ser relacionadas às lutas violentas e até mortais. Apostas referentes aos resultados de lutas, corridas curtas e etc. motivaram o público nos séculos XVIII e XIX. Então, o esporte moderno foi criado na Inglaterra quando, em 1820, codificaram e criaram regras nos esportes existentes na época. Então, esse modelo se espalhou pela Europa, incentivando a criação de clubes desportivos, mas foi em 1986, com a restauração dos Jogos Olímpicos por Pierre de Coubertin, que o esporte se fortaleceu na sociedade, período no qual as práticas desportivas foram se dividindo em amadoras e profissionais. Com isso, o acontecimento mais relevante para o surgimento do período conhecido como esporte contemporâneo foi a publicação da Carta Internacional de Educação Física e Esporte, um documento criado pela Unesco em 1978 que trouxe o conceito de que as práticas desportivas eram direito de todas as pessoas. Então era o início de uma compreensão do esporte como ferramenta social e que pudesse ser praticado visando um mundo melhor. Então, portanto, o esporte teve sua história composta por diversos momentos, sendo motivado por necessidades pertinentes ao ser humano e aspectos culturais e sociais de cada período. E existe sempre essas inquietações, o esporte moderno versus o esporte da antiguidade, os espaços antigos versus os espaços modernos. Então, a evolução do esporte, pontos positivos e pontos negativos. Então, essas inquietações nos fazem perceber como houve a mudança no contexto esportivo, as escolinhas profissionais, os espaços públicos, a escola, os clubes esportivos, as entidades para pessoas com deficiências, programas do governo, e tudo isso fortalece o esporte e fortalece o espaço em que é praticado o esporte. Que são imagens das seleções, que nós vemos dois espaços sociais diferentes, e com a evolução do esporte e das práticas esportivas, surgiram os esportes alternativos, aqueles esportes onde são praticados de maneira inovadora. E como podemos ver, o esporte ele está presente em diversas culturas espalhadas por todo o mundo. E cada cultura consegue agregar algo positivo dentro da prática da sua região. E vamos falar um pouco a respeito das lutas nos diferentes espaços sociais. A luta, nos diferentes espaços sociais pode significar atividade competitiva, terapia, educação,
aptidão física, manutenção da saúde, lazer, recreação. Então, programas de inclusão social e técnicas de defesa pessoal, né? Tudo isso está incluso, né, quando se refere à luta, à prática do esporte de combate. Então, é evidente a inserção das lutas na sociedade ao longo do tempo e das civilizações. Não, cada povo, né, teve uma luta específica na qual foi sendo desenvolvida ao longo dos anos. A gente pode citar aqui os espartanos, que tiveram ali todas as batalhas sendo travadas, com muita ênfase no pugilato, no pancrácio da época, e até chegar a meio que com a esgrima, com a utilização das espadas. Então, não importa a esfera social, a faixa etária, ou o grupo étnico, ou o sexo do indivíduo, né? Na luta não existe restrição para o praticante. As lutas, as artes marciais são o resultado da ideologia de seus respectivos mestres e da cultura das civilizações em que foram criadas. Então, meio que cada luta, foi originada de determinada região, e nessa região existe ideologia, existe uma cultura empregada, dentro de forma bem sutil dentro da arte marcial na qual é desenvolvida. As lutas nas mais remotas civilizações englobavam a necessidade de caça e de sobrevivência. Então não é de hoje, que a gente sabe que a luta foi fundamental, para a sobrevivência e desenvolvimento do ser humano, seja contra um animal, para a caça ou para a sua sobrevivência, ou seja para a conquista de território. Então, as lutas sempre estiveram presentes, no desenvolvimento humano, da história humana. As artes marciais também eram um mecanismo utilizado para se tornar um guerreiro na tribo, ou, sendo necessário, subjugar oponentes ou inimigos. As artes marciais representaram também a necessidade de guerrear ou entreter a população, como faziam os gladiadores em competições. A gente lembra muito da civilização romana, que tinha ali os gladiadores. Então, as artes marciais faziam parte dos Jogos Olímpicos com os gregos na sua criação, Então, a gente teve o pugilato, o pancrácio, a luta grego-romana. Então, é algo muito anterior a outros esportes que foram surgindo aí na modernidade. As artes marciais serviam ainda para suportar os exercícios de meditação, como faziam os monges. As artes marciais nos diferentes espaços sociais precisam possuir os mesmos princípios das vivenciadas em suas origens. Então, não tem como retirar toda a cultura e filosofia que está impregnada dentro da arte marcial, Então, tudo isso deve ser vivenciado pelo praticante em qualquer região, em qualquer espaço social do planeta. Então, aqui temos alguns princípios das artes marciais, que é o condicionamento físico, a disciplina, o respeito, o autoconhecimento, o autocontrole, a tolerância, a paciência, a perseverança, a hierarquia. As artes marciais elas podem ser vistas como construções inerentes ao patrimônio cultural de diversos povos. Então, representam um fenômeno relevante inserindo-se em diversos espaços sociais e faixas etárias.
Então, diversas escolas oferecem a prática de artes marciais com o foco no lúdico, na construção de valores como disciplina, respeito, concentração, além de aumentar o respeito entre os alunos, proporcionando uma atividade física saudável ou ainda como um processo educacional. Um exemplo disso é o projeto Escola Aberta, do Ministério da Educação. Então, as lutas na escola ela contribuem para a inclusão social, afastando os cidadãos do ócio e possibilitando o aprendizado de uma modalidade de luta. No ensino superior, as lutas surgem como a proposta de bolsas de estudo para os alunos competidores que representarão a instituição de ensino nas competições e também nas disciplinas de curso de educação física para graduandos nessa área. Então, nos clubes e academias, institutos, condomínios, empresas, organizações não governamentais, centros esportivos municipais, praças públicas, têm também sido ambientes de promoção das lutas e de suas filosofias, cada um com seus objetivos. Né? Em academias ou clubes, as artes marciais elas têm o caráter de competição, né? Tem aquele caráter mais sério, levado com o intuito de alto rendimento, né? De levar o atleta a o auge de sua carreira. Mas as artes marciais elas podem aparecer também na forma de exercícios para controle de peso e desempenho físico em academias, na forma de ginásticas, por exemplo, como o aerobox, o Thai Fit, o Body Combat, entre outras práticas. Então, as lutas elas destacam-se como atividade competitiva em razão da visibilidade social de competições como as Olimpíadas e competições mundiais, né? Ou continentais. Então, as lutas na moda atual distorcem as raízes das artes marciais, pois representam um espetáculo sangrento, sem ressaltar os valores morais da luta. A prática das artes marciais, desde que realizada de forma adequada por pessoas devidamente capacitadas, estão presentes em vários espaços sociais, ajudando na construção e manutenção de uma sociedade através da difusão de cultura, valores e hábitos saudáveis. Então é isso, gente. Assim finalizamos aqui mais uma aula. Espero que vocês tenham compreendido tudo que foi abordado e fica aqui o meu abraço. Desejo a todos ótimas notas, né, bons estudos e nos vemos na próxima aula.